Olá, meu irmão, minha irmã, vamos a mais uma lição dessa incrível jornada, a lição 20. E hoje nós vamos falar para você o que é uma aliança. Você vai entender profundamente o que significa a palavra aliança. Na última lição nós falamos sobre o lugar secreto. O lugar secreto onde você assenta e descansa. O abrigo onde você deve habitar. E eu tenho certeza que essa palavra tocou muitas vidas que estão participando aqui dessa jornada. Durante esta jornada nós falamos também sobre a oração da Nova Aliança, sobre como combater a incredulidade do coração, oração pessoal, oração de intercessão, jejum, muitas coisas. Eu tenho certeza que a tua vida está mudando dia a dia de fé em fé. Muitas pessoas dizem assim: Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Não é assim? Agora você crê verdadeiramente nisso? Ou você acredita num Deus que está observando você o tempo todo, se você vai fazer algo errado? E se você fizer, Ele vai te castigar. Qual a sua visão de Deus? De um Deus amoroso, bondoso, ou de um Deus que castiga? A forma que você se relaciona com Deus é que vai fazer com que você viva o plano que já foi reservado para você, o plano bom, perfeito e agradável. Para você ter essas respostas, você precisa assistir todas as lições mais de uma vez com atenção. Assista, reassista, ouça os áudios, estude os mapas mentais, o PDF. Tudo que foi ensinado até agora, até o momento, está conectado uma coisa a outra. Muitas coisas que eu falei aqui pode ser um pouco difícil de entender, mas como eu sempre digo, abra teu coração e ouça a voz do Espírito Santo. Por vezes a voz dele, devido à verdade que será revelada ao seu coração, vai trazer mensagens que poderão soar um pouco tristes para você. Mas não pare, continue, pois essas verdades, num futuro próximo, muito próximo, vão trazer a você uma liberdade que você nunca sentiu antes. A Nova Aliança é um dos assuntos que a igreja atual menos compreende. Quando eu conheci a Nova Aliança, muitas coisas ocultas foram reveladas em meu coração como uma explosão do Espírito Santo. A paz que eu pensei que tinha tomou conta de todo o meu ser e tudo começou a fazer sentido em minha vida. Não sei como você tem reagido à Nova Aliança, mas o que eu tenho certeza é que se você estiver disposto ou disposta a aprender, esta verdade vai te libertar. A igreja durante muito tempo, cerca de 1500 a 1700 anos, vem mesclando as duas alianças, tanto na forma de crer quanto na prática. Isso limita radicalmente a expressão da vida e do poder de Jesus Cristo na nossa vida através da obra consumada. E infelizmente essa mistura das duas alianças virou uma regra e não uma exceção. O que foi ministrado se tornou parte de nossas vidas e com isso, quando conhecemos a profundidade da Nova Aliança, nós ficamos chocados. Mas eu quero falar para você, não se preocupe, abra o coração para o Espírito Santo, busque nas Escrituras tudo o que é dito. E você vai perceber que não há nada melhor do que viver através da Nova Aliança. E quando você se aprofundar no conhecimento da Nova Aliança, muitas coisas poderão soar estranho para você. Pois quando acostumamos a fazer algo errado por muitas gerações, então a maneira correta vai soar errado de alguma forma. Nós não podemos julgar ninguém que viva uma mistura das duas alianças. Eu fiz isso por muito tempo. Muitas coisas que você tem ouvido nesses vídeos, nessas lições, são repetitivas. Mas a finalidade é que essas coisas fiquem gravadas na sua alma, assim como Paulo fez, repetidamente, advertindo aos Gálatas contra a religiosidade e a mentalidade da velha aliança. Assim eu vou fazer aqui com você, durante toda essa jornada. Olha o que diz em Filipenses 3:1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Não há nada que nos roube mais o potencial que Deus nos deu
e as bênçãos celestiais que legalmente já nos pertencem do que não entender nem viver na nova aliança. Quando o nosso coração realmente captar essa verdade, nós desfrutaremos de uma vida de permanentes bênçãos, vitória, provisão e intimidade com o Senhor. Depois que tudo que nós falamos, Deus, Ele me direcionou a trazer para você, a partir das próximas lições, um conteúdo mais teórico para você, mais profundo, que vai aliar a todo o conteúdo prático que você aprendeu até agora. A primeira coisa que eu quero que você entenda: Novo Testamento é uma coisa, Nova Aliança é outra. Antigo Testamento é uma coisa, Velha Aliança é outra. Novo Testamento, a partir dos Evangelhos. A Nova Aliança é a forma de nos relacionarmos com Deus através da obra consumada da cruz de Jesus. É a única forma de relacionamento com Deus hoje. Não confunda Novo Testamento com Nova Aliança. Não confunda Antigo Testamento com Velha Aliança. Antigo Testamento é uma coisa, a Velha Aliança foi uma aliança feita entre Deus e o povo hebreu. Hoje nós vamos entender o que é uma aliança, para que você tire essas dúvidas do teu coração. Para entender Deus e a Bíblia, é fundamental nós compreendermos o significado da palavra aliança. Por isso, antes de entender e desfrutar da plenitude da nova aliança, você precisa compreender o significado de aliança dentro da perspectiva bíblica. Aliança é a mensagem central da Bíblia e nos mostra que Deus faz o que faz e diz o que diz. E é através dessa aliança que Deus se relaciona com as pessoas. E se não compreendermos seus fundamentos, nós não vamos conseguir interpretar a Bíblia da forma correta. Seja qual seja a sua pergunta sobre Deus ou a Bíblia, a aliança é a resposta. Porque Deus é um Deus de aliança. Agora, importante você aprender a diferença, sabe do que? Aliança e contrato. Olha só, uma aliança, assim como um contrato, é um compromisso que une duas partes, através das obrigações por elas estabelecidas. Embora ambos, tanto a aliança quanto o contrato, sejam um compromisso, existe uma grande diferença entre eles. E se você confundir um com o outro, isso vai causar um impacto negativo na sua vida cristã. Nós não estamos ligados a Deus por um contrato, mas por uma aliança, porque servimos um Deus de aliança, não de contrato. Num contrato, as partes negociam entre si, até chegarem a um acordo. Depois disso, esse acordo vira um compromisso e assim elas estão comprometidas uma com a outra. Numa aliança não há uma negociação. A parte mais forte oferece a aliança e a parte mais fraca que pode aceitá-la ou rejeitá-la. O que nós mais vemos hoje em dia é um relacionamento entre cristãos e Deus como se fosse um contrato. Ou seja, barganhar com Deus. A grande maioria faz isso. Declarações assim: Deus, se o Senhor me curar ou curar outra pessoa, eu vou dedicar a minha vida a Ti. Ou Deus, se o Senhor me tirar deste problema, eu viverei somente para o Senhor. E é muito comum essa: Deus, eu lhe darei ou te devolverei 10% da minha renda, pois assim terei bênçãos financeiras. Olha só, eu já ouvi coisas absurdas de líderes de igrejas com milhares de membros dizendo que o dízimo nós devolvemos para Deus porque é uma obrigação. E as ofertas, além do dízimo, é um investimento. Misericórdia. Isso é aliança ou é um contrato? Infelizmente, barganhar com Deus normalmente ocorre quando as pessoas estão enfrentando uma situação desesperadora e difícil, até impossível. E muitos chamam essa barganha de voto, mas o nome é barganha, porque através disso tentam obter algo de Deus. Não podemos fazer isso, meu amado irmão ou irmã. Não podemos negociar nem barganhar com Deus, porque Ele é um Deus de aliança e não de contrato.
Outra situação pela qual não há negociação com Deus é porque não temos nada que Deus precise. Ele é autossuficiente. Mas num contrato, ambas as partes têm algo de que a outra pessoa precisa. Um contrato pode ser quebrado por uma das partes e se tornar inválido, pois é um compromisso mútuo entre duas pessoas. Mas a aliança não é assim. A aliança não é assim. Se quebrássemos a aliança com Deus, Ele permaneceria fiel e manteria a sua parte. Nós sofreríamos as consequências definidas na aliança, mas Deus ainda manteria a aliança que Ele fez conosco. A diferença entre aliança e contrato é muito profunda. E usar o nosso amado e maravilhoso Deus para obter aquilo que podemos conseguir dele é rebaixar o nosso relacionamento com ele de forma aterrorizante. A outra diferença importante entre aliança e contrato é que o contrato envolve apenas promessas, enquanto a aliança envolve juramento. Olha o que está escrito em Hebreus 6, 13 e 14. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar, e declarou: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. O que é importante você saber aqui? Que existem várias alianças na Bíblia. Existe a aliança abraâmica, a de Noé, a velha aliança, a nova aliança, a aliança com Davi. São várias alianças. As promessas de Deus para a nossa vida, elas são maravilhosas, mas geralmente são condicionais. E ao lermos a Bíblia, nós descobrimos que muitas das promessas de Deus apresentam algumas condições que devemos cumprir, a fim de experimentarmos seu cumprimento e desfrutarmos delas. Olha o que diz em Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Nós vemos aqui, para que a paz de Deus guarde o nosso coração e os nossos pensamentos, precisamos entregar a Ele, lançar para Ele as nossas preocupações. É uma condição de ter a paz. Além de poderem ser condicionais, as promessas também podem ser quebradas, mas a aliança não. Como a aliança é baseada num juramento, ela é uma promessa muito mais sólida. E na Bíblia, um juramento é considerado algo muito sério e definitivo. A outra diferença entre contrato e aliança é que os contratos exigem a troca de bens e serviços, enquanto a aliança envolve uma entrega pessoal. Num contrato, você promete entregar um serviço ou um bem material e a outra pessoa entrega o dinheiro. Numa aliança, você entrega o seu próprio ser e rende-se a outra pessoa. Na sua aliança, Deus recebeu as criaturas e transformou-as em filhos e se deu a nós na forma do seu Filho, Jesus Cristo. Demais isso. Com isso, nos tornamos novas criaturas, de natureza e descendência divina, conforme diz em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Meu amado irmão ou irmã, Jesus é a nossa aliança. No livro de Isaías, já dizia que o próprio Jesus se tornou a nossa aliança. Em Isaías 42, 5 a 7 diz: assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios,
para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. O que é importante entender é que Deus nos deu o seu próprio Filho Jesus como uma aliança. Sem Jesus, a nova aliança jamais existiria. E essa não foi uma ideia que Deus teve depois que o homem pecou, não. Na verdade, foi algo que sempre esteve no coração de Deus. Ele mesmo diz em Apocalipse 13:8: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que isso quer dizer? Antes de haver luz, houve cruz. Nós vemos que o Cordeiro morto desde a fundação do mundo não foi uma ideia que só ocorreu a Deus mais tarde. Como Isaías 42 nos mostra que Jesus, o Cordeiro de Deus, é a nossa aliança e que ele foi morto desde a fundação do mundo, a aliança era, portanto, a ideia original de Deus. Deus não é apenas um Deus de aliança, mas também um Deus que a mantém essa aliança. Ele jamais vai firmar um contrato com alguém, mas sempre oferecerá a sua aliança a qualquer um que esteja disposto a aceitá-la. Agora, por que há tanta confusão em relação à velha e à nova aliança na igreja hoje em dia? Olha isso, o diabo ele está trabalhando duro para garantir que o engano sempre se manifeste na igreja. Olha o que diz em 2 Coríntios 11:3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha isso, meu irmão ou minha irmã. O grande problema do engano é que quando somos enganados, nem imaginamos que nos tornamos vítimas desse engano. Se nós soubéssemos que estávamos sendo enganados, nós fugiríamos. Além da estratégia do inimigo, outra razão importante para a existência dessa confusão seja o fato, sabe do quê? De não sabermos ler, estudar e entender a Bíblia da forma correta. Quando lemos ou estudamos a Bíblia, devemos aplicar algumas regras simples. Primeiro, nós devemos nos perguntar com quem Deus está falando, pois a Bíblia ela faz distinção entre 3 grupos de pessoas às quais Deus se dirige: os judeus, os gentios e a igreja de Deus. Em 1 Coríntios 10:32, nós podemos ver uma referência aos 3. Diz assim: não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Outra regra que precisamos entender é que Deus trata esses 3 grupos de forma diferente. Os judeus têm a lei de Moisés, os gentios têm a lei da consciência e a igreja tem a lei de Cristo ou a lei do amor. Obviamente, Deus ele deseja que todos os homens sejam salvos e estejam sob a lei de Cristo e a nova aliança. Nós também precisamos entender as diferentes épocas. Existe uma enorme diferença entre o período anterior à vinda de Jesus, o período que ele viveu aqui na terra e o período posterior à sua morte, ressurreição e ascensão. Foi apenas após a sua ascensão que o Espírito Santo foi derramado e que a igreja começou a se manifestar na terra. Nós vivemos hoje no período da graça, em que a porta da salvação está aberta para todos. Nos dias de hoje, Deus não está julgando ninguém, nem pessoas e nem nações. A ira de Deus virá depois que Jesus voltar. Olha o que diz a passagem de 1 Tessalonicenses 1:10. Enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. O que nós precisamos fazer também é nos perguntar quem está falando quando estudamos a Bíblia. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e é importante aprender todas as partes dela,
mas também devemos distinguir quem está falando e para quem está falando. Por exemplo, as pessoas usam muito o livro de Jó e constroem uma doutrina baseada em partes desse livro. Nos primeiros 41 capítulos, nós vemos basicamente que não é Deus quem está falando, mas Jó e seus amigos. E eles dizem muitas coisas que não estão alinhadas com o coração de Deus. No capítulo 42, o próprio Deus os repreendeu, como nós podemos ver em Jó 42:7. Diz assim: sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Quando nós aprendemos a interpretar a Bíblia corretamente, teremos mais revelações da maravilhosa nova aliança. Nós desfrutaremos plenamente dela e glorificaremos o nome do nosso Senhor Jesus. O que nós precisamos entender é que não temos que obedecer ao que está na velha aliança e ainda não podemos misturar a velha com a nova aliança. Isso é muito importante porque somos salvos através de uma nova aliança. E a grande maioria dos cristãos misturam a velha com a nova aliança. Isso não vai funcionar. Por isso que muitos de nós não alcançam a vitória que desejam. Vamos analisar agora uma passagem muito importante que se encontra em Lucas 5, de 30 a 39. Mas os fariseus, aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram seus discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e a costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couros velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Aqui Jesus está conversando com os fariseus que questionavam do porquê que Jesus estava comendo e bebendo com pecadores. Isso era um problema porque os fariseus viviam sobre a velha aliança. E com isso, tinham que manter a lei. E eu vou falar algo que vai chocar você agora também. Muitas igrejas provavelmente jogariam Jesus, sabe o quê? Para fora quando ele chegasse nos seus cultos. Pois eles não iriam crer em Jesus, mesmo achando que estão crendo. Pensa comigo e vê se você não concorda. Vamos imaginar que um homem chega num culto de domingo na sua igreja. E este homem entra na sua igreja e traz uma mulher junto com ele. E todas as pessoas nessa cidade conhecem aquela mulher e sabem que ela é uma prostituta. Todo mundo conhece aquela mulher como prostituta. Ela e ele se sentam, mesmo que ela esteja meio acanhada. E de repente ela começa a chorar de uma forma compulsiva e começa a beijar os pés daquele homem. Ela beija os pés dele e diz: eu te amo, eu te amo. Depois ela passa os cabelos nos seus pés. Agora me responda com sinceridade: o que você faria? Muitos responderiam assim: me desculpe, mas isso é um culto. Comporte-se, estamos adorando Deus aqui. Um Deus santo, não se comporte dessa maneira. E ela não ia parar, ela ia continuar fazendo aquilo. Sabe o que falariam? Por favor, saia daqui. Você e este homem
que está com você não são bem-vindos. Olha só, neste caso hipotético meio doido, significa que nós acabamos de colocar Jesus para fora do nosso culto. Meu irmão ou minha irmã, quando Jesus sentou com pessoas religiosas, a prostituta veio e chorou sob os seus pés e secava com os cabelos. E na palavra diz que essas pessoas religiosas disseram a Jesus que se ele soubesse quem era aquele tipo de mulherzinha, não deixaria ela se comportar desta forma. Olha o que diz em Lucas 7,39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Sabe o que Jesus respondeu em Lucas 7,47? Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem foi pouco perdoado, pouco ama. Jesus disse ainda no versículo 44 e 46. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Foi como se Jesus dissesse assim: vocês se acham autossuficientes? Ela sabe que é uma pecadora, ela sabe que precisa da minha misericórdia, ela sabe que precisa do meu perdão, por isso que ela está aqui junto comigo. Quando nós vivemos plenamente a nova aliança, nós seremos atrativos para os pecadores. Os pecadores não gostam de religiosidade e Jesus não é religioso. Nós precisamos apresentar Jesus para os pecadores, o Jesus da nova aliança. Os fariseus ficavam indignados com Jesus porque Jesus não era religioso. E aí Jesus contou a parábola do vinho novo em odres velhos. Quando ele falou isso, ele estava dirigindo-se aos líderes religiosos que acreditavam na velha aliança. Jesus falou para eles, em outras palavras, assim: eu estou trazendo um vinho novo à nova aliança. Nós não podemos colocar vinho novo em odres velhos, e se você misturar o novo com o velho, vai perder tudo que você tem. E eu insisto em falar com você que você precisa escolher se vai viver na nova ou na velha aliança. Agora, no verso 39 de Lucas 7, Jesus fala uma coisa muito estranha. Ele diz assim: e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. O que Jesus quis dizer com isso? Como dizer que o novo é bom e o velho é ruim? Ele não disse na passagem aqui que a velha aliança é melhor. Ele disse que quem bebeu o vinho velho vai dizer que esse vinho é melhor. Mas ele quis dizer também algo interessante. Ninguém imediatamente vai desejar o vinho novo. Mas por que, Vinícius? O vinho novo é melhor ou não? Como não vamos desejar uma nova aliança imediatamente? Porque foram mais de 1700 anos bebendo deste vinho velho. A nossa segurança estava no vinho velho. A nossa justificativa estava no vinho velho. Acreditávamos que tudo só dependia de nós. E isso trazia alguma segurança para nós. Então as pessoas não estavam seguras para largar o velho e ficar com o novo, mas Jesus falou que ninguém imediatamente desejaria o novo, mas depois de um curto tempo você experimentará o vinho novo e não vai mais querer o velho. Então deixe-me te dizer algo: se você experimentar o vinho novo, não vai querer mais o velho. Então experimente, dê essa oportunidade para a sua vida. Se você saborear um pouco da nova aliança, um pouquinho, imediatamente você vai sentir alguma coisa diferente dentro de você. A obra consumada da cruz, ela é incrível e maravilhosa.
O nosso futuro, ele começou lá 2000 anos atrás, a partir da passagem de João 19:30, que diz: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Eu estou absolutamente convencido desta palavra: está consumado. A obra da cruz está completa, não precisa adicionar nada, só tem que acreditar. É onde a vida cristã começa verdadeiramente. A vida cristã não é esta mudança lenta que muitos pensam. Eu costumava acreditar nisso, mas o problema é que acreditamos nas coisas erradas. E a mudança aconteceu lá na cruz. O Espírito de Deus muda as nossas vidas e não a nossa própria força. A velha aliança tinha a lei como sua base. Então, para ser abençoado, tinha que seguir a lei. A base da velha aliança era feita de 10 comandos e 603 outras leis que estão escritas lá na Bíblia. Deus escreveu e era conhecido como Torá. O que você precisa entender é o seguinte: que a velha aliança foi feita entre Deus e o povo de Israel. Então, para ser abençoado na velha aliança, você precisa obedecer à lei. Eles tinham que obedecer a tudo para serem abençoados. Deuteronômio 7,12 diz assim: se vocês obedecerem a essas ordenanças, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Isso foi o que Deus disse. Então, se você quer ser abençoado, você tem que ouvir estas leis e cumprir cada uma delas. Mas o que aconteceu? Eles começaram a quebrar a aliança. Diz lá: você não deve fazer nenhuma imagem esculpida. Esse foi um dos mandamentos. Quando Moisés estava descendo com os 10 mandamentos, eles já tinham quebrado. Pois eles já tinham feito uma imagem e com isso começaram a receber maldições pela quebra da aliança. Terrível. É terrível como tem gente que quer viver na velha aliança, que querem ouvir o velho. Se eu pudesse descrever as duas alianças, a velha e a nova aliança, em uma simples sentença, seria assim: na velha aliança, tudo depende de mim. Na nova aliança, nada depende de mim, e sim de Jesus. Então nunca misture a velha com a nova. A velha aliança era feita de 633 leis. Você consegue imaginar isso? Se você quebrar uma lei, uma única vez, você seria amaldiçoado. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Pode chocar você também. Nós temos que obedecer os 10 mandamentos? Eu tenho certeza que a maioria vai responder que sim. Eu, Vinícius, não vivo pelos 10 mandamentos. Chocou você? Eu vou te fazer outra pergunta. Qual é o 4º mandamento, por exemplo? Responda no teu coração aí. A maioria não vai saber responder de imediato. Se você acredita que nós devemos obedecer aos 10 mandamentos e você não sabe qual é o 4º mandamento, como é que você pode viver por algo que você não conhece? O 4º mandamento é guardar o sábado, é o Shabá. Agora, eu te pergunto, você tem guardado o sábado? Você toma café de manhã ao sábado? Você vai às compras no sábado? Se sim, e você acredita que vive nos 10 mandamentos, você é um pecador. Você quebrou a lei e vai ser amaldiçoado. Olha o que diz em Romanos 13:8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Meu irmão ou minha irmã, eu não vivo pelos 10 mandamentos, eu vivo pela lei do amor. Essa é a nova aliança. Olha o que diz em Deuteronômio 8:1. Tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Olha só, você ouviu o que a Bíblia diz: obedecer toda a lei, ou seja, cada uma das leis, das mais de 630 leis. E se eu perguntar a você se você quer ser abençoado, eu tenho certeza que você vai responder que sim. E na velha aliança, esse é o único jeito de ser abençoado.
você tem que seguir todas as 636 leis em todos os momentos da tua vida. Olha o que diz em Deuteronômio 28:15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Agora eu te pergunto, por que essas pessoas misturam vinho velho com vinho novo? Olha o versículo, olha esta velha aliança terrível. Você tem que cumprir todos os mandamentos, todos os estatutos, 630 leis, todos os momentos. E se você quebrar uma vez somente, você será amaldiçoado. Diversos pregadores pregam esta palavra para falar sobre obediência a Deus. Usam este versículo para nos dizer como é importante obedecer a Deus. E sabe o que acontece? As pessoas vão obedecer a Deus por medo e não por amor. Se nós amamos, nós somos obedientes. Ele não pode me amaldiçoar, porque ele já fez isso a Jesus por causa da minha desobediência. Ele não pode me amaldiçoar mais, ele só pode me abençoar. Olha que beleza, Jesus nos livrou da maldição da lei, Jesus nos libertou disso e agora eu posso obedecê-lo simplesmente porque eu o amo. Eu não tenho que ficar com medo dele. A velha aliança destrói a relação entre o homem e Deus. Escute isso, você tem que entender, se você misturar a velha com a nova aliança, qualquer parte, você é amaldiçoado toda vez que você quebrar apenas uma parte desta lei. Você quer viver desta forma? Eu acho que não. Tiago 2,10 diz: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça apenas em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, se você tropeçar uma única vez e você está com um problema sério, se você vive na velha aliança. É por isso que eu não quero nada com a velha aliança. Olha só, a lei foi dada para nós, porque Deus escreveu todas as leis. Ela foi dada por Deus, a lei não é terrível, ela é boa. A própria Bíblia diz que a lei é boa. O problema não é a lei, sim somos nós. Nós não somos capazes de obedecer a lei o tempo todo. Você pode perguntar, então, por que Deus fez a lei? Deus queria mostrar para você como a nova aliança é incrível. O vinho novo é melhor. Gálatas 3,24. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo para que fôssemos justificados pela fé. O problema nunca foi a lei. A velha aliança diz que a sua bênção depende do seu esforço. A lei mostrou que depende de mim. E se depender de mim, eu nunca vou ser abençoado. Olha isso, meu irmão ou minha irmã. Eu preciso apenas de Jesus. Eu preciso apenas acreditar que está consumado. A própria lei mostra que eu preciso de Cristo. A lei sempre vai apontar para Cristo. A lei tornou o nosso guia para conduzir eu e você a Cristo e que somos justificados pela fé. Você sempre precisa interpretar a velha aliança pela nova aliança. Essa é a nova aliança. Toda a lei da velha aliança aponta para Cristo. É por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 3,6 que a letra mata. A letra não traz nada além da morte. A lei nunca traz vitória sobre o pecado, é impossível. Somente a graça nos traz a vitória sobre o pecado. Nós queremos as bênçãos por obedecer à lei, mas nunca seremos abençoados desta forma, pois já está consumado em Cristo e já fomos abençoados. E muitos acreditam que Deus tem que nos abençoar pelo que nós fazemos. Na verdade, Deus já me abençoou, porque eu estou em Cristo. É isto, e ponto final, não tem discussão. Eu sou abençoado em Cristo. E não pelo que eu faço. Se você entender a nova aliança, isso vai revolucionar a sua vida. Muitos pensam
da seguinte forma: se alguma coisa der errado é porque eu não fiz o suficiente. Olha isso. Se algo deu errado é porque você não acreditou na coisa certa. Todas as nossas necessidades são supridas em Jesus. Então, não fique chocado com tudo que eu estou falando. Mas eu vou te chocar agora para terminar essa lição. Por exemplo, se eu cometer adultério hoje, Deus não vai me punir por cometer adultério. Chocou? Sabe por quê? Porque Deus puniu Cristo pelo meu pecado. Passado, presente e futuro. Isso é difícil para as pessoas entenderem. A nossa punição foi colocada sobre Cristo, não interessa se eu estou adulterando. Chocante, não é? Então, o que acontece quando eu cometo o adultério? Primeiramente, Deus não vai me punir. Mas o meu pecado vai destruir o quê? O meu casamento. O meu pecado vai destruir o meu ministério. O meu pecado terá consequências terríveis. Mas Deus não vai me punir por isso. Eu vou colher o que plantei. E você tem que entender essa diferença, pois de outra forma você vai voltar hoje para a velha aliança. A maioria dos cristãos vivem com medo de Deus e com isso não tem prazer na presença dele. A lei não vai te livrar do pecado, somente o amor que pode fazer isso. Só o amor e a graça de Deus tem o poder de livrar do pecado. Então você não deve depender da sua obediência para ser abençoado. A minha bênção não depende da minha obediência. A minha bênção já aconteceu há 2000 anos atrás. Já aconteceu em Cristo. E se nós cremos que as bênçãos dependem de nós, em algum momento escorregamos e voltamos para a velha aliança. Que esta lição tenha sido esclarecedora para você. Vamos continuar, tem muito conteúdo bacana para você ainda. Até a próxima lição. Vamos lá.